ao Finanças a Contar desta semana. O tema são as rendas em Portugal e as implicações dos aumentos que vão acontecer até 2025. Vamos conhecer os direitos e os deveres dos inquilinos e dos senhorios. E é para nos explicar tudo que é a nossa convidada, Mariana Almeida, jurista da DECO. Mariana, bem-vinda ao Finanças a Contar. Vamos falar de um tema que há muito por dizer. E a primeira pergunta que eu lhe faço é como é que está a evoluir esta questão das rendas em Portugal? Olá, Karina. Sim, de facto este é um tema bastante quente. Nos últimos anos nós temos percebido que de facto há aqui um grande aumento do custo do valor das rendas e também naturalmente associado, um dos fatores, não é só o único, mas também associado a este aumento do custo de vida. E de facto aquilo que se percebe é que há uma tendência realmente de haver aqui um aumento do valor das rendas. No que diz respeito ao valor das atualizações de renda, nós tivemos em 2024 um valor de atualização de renda de 6,94%, o que, por exemplo, numa renda de 500 euros significaria um aumento de aproximadamente 30 euros, o que é um valor significativo. Mas para 2025, à partida, poderá haver também um aumento, embora possa não ser tão significativo como houve aqui em 2024. Os senhorios podem aumentar, ou seja, isso é balizado, o que a Mariana disse agora, os senhorios podem fazer o que lhe apetece? Essa questão é muito interessante, porque nós temos que dividir aqui as regras. Portanto, nós temos uma regra específica para atualização de renda, e temos uma regra específica para a prática de um determinado valor de renda no novo contrato. São questões diferentes e às vezes gera alguma confusão e é importante esclarecer. Quando nós estamos a falar de atualização de renda, significa que eu já tenho um contrato, pelo menos de arrendamento há pelo menos um ano, que foi renovável e o meu senhorio pretende que ele seja atualizado e vai recorrer ao coeficiente de atualização de renda que, à partida, vai permitir que o senhorio aumente o valor da renda, que era aquele coeficiente que há pouco falávamos. Outra questão diferente, e, portanto, nessas situações, quando estamos a falar de atualização de renda, normalmente o próprio contrato faz com que as partes recorram ao coeficiente de atualização. Portanto, à partida, o senhorio não poderá atualizar a renda num valor superior ao valor que está previsto em despacho do Governo relativamente ao coeficiente de atualização. No entanto, e no que diz respeito ainda à atualização, as partes podem, entre si, acordar outro tipo de atualização que não seja aquela que esteja prevista no despacho do Governo. E, nesse caso, não há tanto controle, digamos assim, embora não é tão comum. Depois temos outro aspecto que é a fixação de um valor da renda para um novo contrato de arrendamento. Isto é importante ser esclarecido. Que não existe. Há uma norma atual, que não sabemos se entretanto poderá vir a ser revogada, que vem dizer que o senhorio, quando celebra um novo contrato relativamente a uma habitação que já tenha sido arrendada nos últimos 5 anos, não pode praticar um valor de renda superior a 2% do valor da renda que foi anteriormente praticada. Portanto, no caso de estarmos a falar de um valor mais alto, 500 euros, 600 euros, no fundo é aplicar esses 2% e, voltando ao exemplo dos 500 euros, seria mais 11 euros. Agora, esta regra tem aqui algumas exceções. Temos aqui outra questão que tem a ver com a fiscalização também desta norma, mas de facto é uma regra que muitas pessoas desconhecem e que ela ainda existe na legislação. Eu vou-lhe dar um exemplo. Alguém próximo de nós que tem uma renda de 480 euros, por exemplo, como é que um senhorio chega ao pé de alguém que tem uma renda deste género e passa para 900 euros e qualquer coisa e diz: quer? Muito bem, não quer, tem que sair. Isto não faz sentido. Esta situação é muito recorrente e tem uma explicação que não está relacionada com a atualização, que é o seguinte: muitas vezes nós temos contratos e os contratos têm vários tipos de duração e então muitas vezes nós temos contratos com duração de 1 ano. Ora, o que é que o senhorio, muitas vezes, até porque vê os valores que estão no mercado e quer equiparar, muitas vezes quer e tenta propor ao seu arrendatário: eu quero um valor de renda mais alto, caso contrário eu vou cessar o contrato de arrendamento. Portanto, isto é apenas uma proposta negocial, não tem a ver com a atualização de renda e com as regras, é apenas jogar um bocadinho com os fatores que estão no mercado e, ao mesmo tempo, com o facto de a duração do contrato, se calhar, permitir uma oposição, digamos assim, à renovação do contrato, ou uma caducidade do contrato, que é o cancelamento do contrato, e jogando com isto, no fundo, ok, nós vamos manter este contrato desde que
ele tenha um valor superior. Mas aí só o senhorio é que tem poder, entre aspas. Porquê, Mariana? Porque a pessoa o que é que vai fazer e diga-me se concorda também, há cada vez mais a tendência de pessoas com 40 anos de idade, eu já nem digo a não sair, digo certo. a voltar à casa dos pais, precisamente porque certo. o rendimento não aumenta e há esta volta, isto... Sim, em termos negociais, por um lado, o senhorio acaba por ter uma capacidade negocial superior, até pela própria natureza da colocação das partes, não é, no contrato. Mas há um aspecto interessante e que as pessoas normalmente se esquecem, até porque ele não é muito utilizado, que é, quando um contrato de arrendamento é celebrado por um determinado período de tempo e ele é renovável, imaginemos que é por um ano e renovável, o senhorio, quando se opõe à renovação do contrato devolvido esse ano, essa oposição à renovação só produz efeitos devolvidos 3 anos da celebração do contrato. E muitas vezes os arrendatários desconhecem esta regra e este é um aspecto interessante porque é um aspecto que permite conceder esta capacidade negocial para depois dizer, ok, eu não consigo pagar esta renda, não vou ser obrigado porque a oposição à renovação do contrato só produz efeitos devolvidos 3 anos e, portanto, durante pelo menos os 2 anos que ainda restam, eu vou manter esta renda, eventualmente com uma atualização de renda relativamente ao coeficiente. No entanto, dá mais tempo ao arrendatário para procurar outra alternativa e, portanto, a lei, apesar de tudo, em 2019 veio prever esta possibilidade de forma a também tentar equilibrar aqui a capacidade negocial entre as partes. Já sabe, gosto sempre de deixar as minhas dicas habituais. Conheça os programas no portal Habitação também para o ajudar a negociar. Tenha cuidado com rendas muito baixas e ofertas imperdíveis e, claro, também os negócios que são feitos através das plataformas digitais. No que diz respeito ao aumento na atualização de renda, os direitos aqui são mais formais, no sentido de receberem esta comunicação de acordo com o que está estabelecido na lei, com 30 dias de antecedência, envolvido um ano, e, portanto, no que diz respeito ao aumento do ponto de vista formal, há que cumprir com esses requisitos. E se isso não for cumprido, então nós não temos uma atualização de renda regular, logo o arrendatário não terá que obrigatoriamente pagar. Por outro lado, temos aqui alguns mecanismos de apoio ao arrendatário, que foram aprovados ao abrigo do pacote Mais Habitação e que se mantém neste momento, que é o apoio extraordinário ao pagamento à renda. E que, então, temos dois tipos de soluções. Portanto, a primeira é, de facto, o que foi estabelecido foi que todos os contratos que foram celebrados até 15 de março de 2023 poderão ter um apoio, digamos assim, até 200 €, desde que o arrendatário tenha uma taxa de esforço superior a 35% no pagamento da renda. Entretanto, foi aprovada outra regra que vem dizer que, em 2024, os arrendatários que tenham verificado uma taxa de esforço superior a 35% em virtude do aumento da renda, também poderão requerer esse apoio. E isso é interessante, portanto, isso é um dos direitos. Outra novidade, e esta é muito importante, é que, e nós gostávamos de identificar isso muito, os contratos que forem muitas vezes celebrados com o mesmo senhorio, após 15 de março de 2023, estavam a deixar de receber o apoio. Porquê? Porque o senhorio, nos termos exatamente que há pouco falávamos, sugeria outra proposta de renda, cancelava-se assim o contrato, não é? O contrato seria celebrado, o anterior seria casado, mudavam e celebravam o mesmo contrato com o mesmo senhorio relativamente ao mesmo imóvel, perdiam o apoio. Atualmente, isso já não acontece porque agora foi aprovada uma medida em que é possível que, havendo um contrato com o mesmo imóvel e com o mesmo arrendatário, o arrendatário, no fundo, mantém o apoio a extraordinário ao pagamento da renda. Mariana, antes de passarmos para a última questão, para fecharmos da melhor maneira, queria lhe perguntar onde é que nós podemos consultar esses apoios e de que forma é que os podemos pedir? No portal Habitação? Exatamente, no Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana estão lá todos estes apoios e, de facto, é importante que as pessoas os conheçam, exatamente por aquilo que há pouco estava a dizer, porque eles também podem servir como um mecanismo de negocial para melhorar aqui as condições. E também no âmbito, a DEC dispõe do serviço junto a algumas câmaras municipais, que é o Balcão da Habitação e Energia, e poderá, e no fundo é isso que faz, é informar os consumidores sobre todos os apoios que existem, tanto a nível local como a nível habitacional. Nós estamos a ver muito no mercado os senhorios a terem espaços muito divididos, muito pequenos, onde às vezes nem é isso, é ter muitas pessoas dentro do mesmo espaço. Sim. Um exemplo de um T2. Quantas pessoas é que podem estar num T2?
Cada vez mais nós temos reclamações e questões dos consumidores relativamente a este assunto, portanto ele é extremamente importante. A Lei de Bases da Habitação vem de facto prever a proibição, uma linha orientadora de proibição de haver, digamos, de situações de sobrelotação habitacional. E portanto esta é a regra. O problema é que depois na prática não existe uma regra específica no âmbito do arrendamento normal e do regime de arrendamento urbano, não existe uma norma específica que venha delimitar isso. Claro que depois há segmentos de programas e segmentos até de apoios sociais que vêm dar uma indicação, que um T2 à partida dará para 4 pessoas, não é? Mas a verdade é que deveria haver uma espécie de tabela que seja completamente complementar e uma fiscalização acrescida relativamente a isto. E isto é a parte mais importante. A fiscalização tem que funcionar relativamente a este aspecto. E a parte da fiscalização, o acompanhamento, eu acho que é fundamental. Sem dúvida. Está a acontecer cada vez mais isto, e isto depois também é mau não só para estas pessoas, porque depois os senhorios acabam por fazer por cabeça, mas também para quem quer arrendar. Como os preços sobem, não há poder negociar. Certo, e muitas vezes os próprios senhorios até desconhecem esta situação e isto pode ser um problema no âmbito do contrato. Portanto, aquilo que nós aconselhamos é que estas situações sejam salvaguardadas até a nível contratual. Portanto, o senhorio pode propor incluir no âmbito de uma cláusula de contrato que isto naturalmente, esta tipologia só dá para este tipo de agregado familiar, portanto, tudo o que seja superior a isto poderá constituir o senhorio no direito quase de resolver o contrato. Portanto, poderá haver aqui estarmos atentos é muito importante. Obrigada, Mariana. Obrigada. E já sabe, esteja sempre informado ou através do Portal Cidadão ou através do Portal Habitação para saber exatamente quais é que são os seus direitos e os seus deveres. Por hoje ficamos por aqui, já sabe o e-mail habitual finançasacontar@portocanal.pt. Conto consigo na próxima semana.